Boa noite, graça e paz, queridos. Nós vamos dar início para mais um culto da vitória. E para começar, eu quero relembrar você aquilo que está escrito lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou repetir. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E nesses dias tão difíceis, muitas vezes nós decretamos alguns fins por nós mesmos que nós decretamos e alguns fins para nós mesmos. Fins para determinados sonhos, fins para determinados projetos. Mas o que eu quero lembrar para você é a realidade daquilo que está escrito aqui nessa palavra. Que não importa os fins que nós decretarmos, aquilo que realmente vai valer no final é a palavra do Senhor, é aquilo que Ele diz a respeito de nós mesmos. E o que Ele diz nessa noite é que Ele ainda vai terminar a obra que começou em cada um de nós. E aquilo que nós estamos vivendo hoje apenas faz parte do processo de Deus para que nós possamos alcançar aquilo que Ele tem preparado para nós lá na frente. Então não desista, esse é mais um dia que o Senhor fez, ao qual nós temos a oportunidade de, dentro das nossas casas, nós entronizarmos o nome poderoso de Jesus. E nós vamos ter um momento de louvor, nós vamos ter um momento de adoração, e eu quero convidar você a fazer esse ambiente de louvor e adoração aí na sala da sua casa, aí no seu quarto, aí onde você estiver. E talvez seu coração estiver ansioso, amargurado, faça como o salmista que clamou pelo socorro do Senhor, e o Senhor veio ao encontro dele. Mas não perca a oportunidade de clamar pelo nome dele e de aproveitar esse momento tão único que nós temos nessa noite. Então vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que não tem nada, absolutamente nada que fuja do teu controle. Tu estás no controle de todas as coisas. A cruz está vazia porque o Senhor venceu a morte, e por causa da tua morte nós somos mais do que vencedores. A tua cruz já nos decretou a vitória, e o Senhor está no trono, regendo a tudo e a todos, e nada foge do controle das tuas mãos. E nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para entronizarmos o teu nome, para engrandecermos o teu nome, para glorificarmos o teu nome, porque só o Senhor é digno de louvor e de adoração. E aonde estiver cada filho teu, cada sala, cada cômodo, que seja invadido pela presença do Senhor, que seja invadido pela tua glória, porque não há paredes, não há restrição alguma para o teu Espírito Santo. Então fica à vontade, Espírito Santo, para agir conforme o teu querer aqui no nosso meio e na casa de cada filho que te busca nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Comigo, vem! Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará, e os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Eu te espero, vem me livrar e me amparar
me sustentará eternamente. Eu não vacilarei, eu sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. E os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará, eu sei, eternamente. Não vacilarei e sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Eu confio em ti e sempre confiarei. Essa é a nossa declaração nessa noite. Nós confiamos em ti, Jesus. Nós confiamos em ti. A voz que acalmou os mares me chama para andar, me chama para andar. Me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar.
Rei vivo. Glória àquele que venceu a morte por mim e por você. Que privilégio nós temos, irmãos, em meio a tudo isso que tem acontecido, de você poder estar ouvindo louvores ao Senhor e aí mesmo na sua casa você poder estar adorando a Deus. Que privilégio nós temos. Nós devemos ser gratos ao Senhor por isso. Mais uma quinta-feira que nós nos reunimos para estar compartilhando a palavra e estar desfrutando daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E foi me dada hoje a oportunidade de estar compartilhando a palavra do Senhor com todos. Então você que está em casa e tem acesso, para um pouquinho, ainda mais nós de casa, né, que não paramos, mas para um pouquinho, sai um pouquinho do WhatsApp ou desliga um pouco a televisão. Se você não teve esse tempo hoje, ainda mais ainda importante para você ter esse tempo. Pega a tua Bíblia, se estiver lá no teu quarto, ou se está aí na tua estante, dá tempo de você pegá-la. E abra comigo no livro de Lucas, capítulo 14. Amém? Lucas 14. Saudade dos irmãos, saudade de todos. Lucas 14, a partir do versículo 25. Ok? Tá alto, né? Ali atrás. Lucas 14, 25. Acompanha comigo, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, mulher, filhos, irmão e irmã, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem irão zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater o outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, ele envia uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim, era o que o Senhor estava dizendo. Queridos, eu vou tentar, para aqueles que não conhecem essa parábola, tentar falar numa linguagem mais fácil possível. Mas imagine assim, por exemplo, eu decido construir. Vou construir uma casa. Eu quero uma casa bela, eu quero uma casa assim, já tenho na minha mente tudo aquilo que eu quero fazer. Aí eu vou, chamo o irmão Anderson, da irmã Vanessa, né, gesseiro de primeira, fazendo uma propaganda aqui do Anderson, né? Falo: Anderson, eu quero que você deixe a minha casa desse jeito. Aí vou, chamo o irmão Donizete, né? Marceneiro de primeira. Irmão Donizete, eu quero que você faça assim, ó, de primeira. Aí chamo, não sei ver, quem mais? A irmã Claudete, a irmã Rosa. Olha, eu quero uns tapetes de crochê, coisa mais linda que vocês podem fazer, que elas fazem trabalhos maravilhosos. Aí deixa eu ver quem mais. Chama a Fabi, chama a Elis, que gostam muito de decoração e tem bom gosto. Eu quero que vocês decorem, eu quero que vocês façam algo assim tremendo. Aí tudo bem, elas vão, eles vão, sabem daquilo que eu quero, eu já passei para eles. Só que eu não calculo, eu não faço um projeto direito. Aí passa o tempo, eu não consigo concluir essa obra. Aí de duas uma, vai ter aqueles que vão falar assim: ai, coitada, né? Falou tanto que ia fazer isso e aquilo e não conseguiu.
E vai ter aqueles que, além de ter pena, tem aqueles que vão zombar. Porque tem aqueles que se compadecem, mas tem aqueles que zombam, né? Olha, imagina, ela falou que ia fazer isso e aquilo, não conseguiu nada. Quando o Senhor fala aqui, nessa parábola, ele traz uma visão bastante ampla sobre a nossa vida espiritual quando nós fazemos planos para ela. Ele fala sobre os planos que nós fazemos na área espiritual e o que eles implicam em nossas vidas. Através dessa parábola, Jesus ele lança a luz a respeito de como deve ser a nossa atitude, a respeito daquele caminho que nós escolhemos. Nós devemos ter objetivos espirituais, nós temos a nossa vida, né, familiar, nossa vida profissional, mas nós também temos uma vida espiritual. E como você faz planos para a sua vida financeira, eu vou fazer a faculdade, eu vou fazer isso, aquilo, você também faz plano para a sua vida espiritual. E quando você faz um plano para a sua vida espiritual, teus objetivos eles têm que ser bem concretos. Você não pode começar uma coisa que você não vai conseguir acabar. No contexto dessa palavra, Jesus ele estava sendo seguido por uma multidão, como nós iniciamos no versículo 25. E certamente que muitas pessoas que estavam ali, algumas estavam atrás de seus interesses particulares. Outras não, outras queriam mesmo, tinham interesse nele, na mensagem dele, na pessoa dele. Muitos queriam Jesus, queriam ter um relacionamento com ele, queriam ser amigos dele, queriam ouvir a mensagem dele, aquilo que ele falava, seus ensinamentos para colocar em prática. Outros não, outros estavam atrás apenas da sua cura, outros estavam apenas atrás de uma libertação. Tanto é que nós temos na Bíblia passagens de pessoas que receberam a bênção, foram libertas, foram curadas, e depois elas saíram fora, elas não seguiram Jesus, não se tornaram discípulos dele. Então, o Senhor Jesus aqui, ele consegue demonstrar para aquela multidão que era positivo ter objetivos espirituais, era correto, só que ele tinha que ser bem definido. Só que o Senhor Jesus, ele não engana o povo, nunca fez isso e jamais fará. Ele diz assim, olha, mas para você seguir uma carreira comigo, para você me seguir, você me tornar-se um discípulo meu, há um preço a pagar. Há um preço a pagar para sermos discípulos do Senhor Jesus. No versículo 28 diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, a mulher, filhos e filhas, irmã, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí você pode falar assim, você aborrecer pai, mãe, esposa, filho, filha, irmã, isso é tranquilo, porque talvez você não tenha um bom relacionamento com eles. Então você nem se importa em aborrecê-los. E os aborrece não é nem por causa de Cristo, é por você mesmo. Mas quando ele fala assim, e ainda a sua própria vida, quando fala que ainda a sua própria vida de respeito à tua vontade, à minha vontade, ao teu desejo do qual você não quer abrir mão. E é isso aqui que o Senhor Jesus também fala. O Senhor, ele espera que nós tenhamos objetivos espirituais, sim. E nessa parábola, ele ensina que devemos pensar muito bem. Obrigada, Caio. Nós precisamos refletir o preço que custará para eu ser discípula de Jesus. Porque muitos falam, eu sou discípulo de Jesus. Mesmo? Para realizar um projeto, é necessário ter um planejamento. Fato. Pois ninguém alcança um objetivo se não se programar anteriormente, se não parar, ver quais são os alvos que quer atingir, colocar no papel tudo, eu vou ter que fazer isso e isso para conseguir isso. Jesus, ele sabia disso, e quando ele conta essa parábola do construtor da torre, ele compara com a maneira com que as pessoas realizam projetos. E ele diz que dessa mesma forma nós temos que projetar a nossa vida espiritual. Acontece que a maioria de nós esquecemos que a vida espiritual ela deve ser planejada. Que era somente, vou aceitar Jesus, ou eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e acabou. Não.
nós temos que planejar. Se você aceitou Jesus e você quer ser discípulo dele, você tem que saber que tem consequências. Há algo que você tem que fazer. E tem que fazer de uma maneira correta, não é de qualquer jeito. E é nisso que eu quero enfatizar. Você, talvez muitos que estejam ouvindo, conhecem essa parábola, conhecem a palavra do Senhor. Mas olha só, quando você conheceu o Senhor Jesus, quando você entendeu a mensagem, você fala assim, nossa, eu quero me tornar um discípulo do Senhor Jesus. Você participou de um culto, ou foi num congresso, onde você viu pessoas sendo usadas pelo Senhor com um dom de profecia. Aí você fala assim, nossa, eu quero ser um profeta que nem aquela pessoa. Aí você vê alguém sendo usado com um dom de visão. Aí você fala, nossa, eu quero ter esse dom também, quero ser usado dessa forma. Aí você vê alguém sendo usado com discernimento do Espírito. Aí você fala, não, eu quero ser como fulano. Quantas, quando eu era adolescente não, mas quando eu voltei para os caminhos do Senhor mesmo, e eu participei de vigílias, eventos, onde eu via pessoas sendo curadas, onde eu via pessoas orando, e a pessoa sendo liberta. Quantas e quantas vezes eu participei de cultos onde eu via o ministro falando, olha, Deus está me dizendo isso, e ele falava a vida toda daquela pessoa, a pessoa que ele nunca conheceu, e aquela pessoa no final falava assim, realmente, eu nunca passei aqui, eu entrei aqui, ele falou toda a minha vida, e eu ficava admirada. Então muitas pessoas, eu sei que já passou por isso também. O dom de curar, olha que privilégio, você vê uma pessoa enferma e você recebeu do Senhor esse dom, e você impõe as mãos sobre aquela pessoa é curada. Aí você fala, não, eu quero isso também para a minha vida, um talento. Beleza, muito bom você desejar, mas eu tenho meios para concluir esse projeto? Eu tenho meios para concluir isso que eu desejo? Você começa a fazer campanha, você começa a fazer jejum, você participa de vigílias, você fala com o pastor, pastor, eu quero ser um profeta, eu quero ser um evangelista, eu quero ser usado pelo Senhor com esse dom, com isso e aquilo. Você traça, você fala, não é isso que eu quero. Só que aí os dias vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando, e esse projeto, esse desejo do teu coração, que foi despertado anos atrás, meses atrás, dias atrás, ele não foi concluído. E por que ele não foi concluído? Diz assim, é preciso verificar se tem meios para concluir. Esses meios para concluir, irmão, se trata do quê? Se trata de desejo seu. Vou falar de mim. Se trata do desejo da Elda, da vontade da Elda, da paixão da Elda por aquele que me amou primeiro, por aquele que me salvou. Eu amo tanto, eu desejo tanto, eu quero ser tanto aquilo que ele deseja que eu seja, que eu vou procurar os meios para eu concluir essa obra, de me tornar uma pregadora da palavra, um profeta, um missionário, um evangelista, seja o que for. Nós devemos agir pela fé, sim, mas nós também temos que ter discernimento daquilo que é minha vontade e daquilo que é a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz em Coríntios que a gente tem que buscar com zelo todos os dons, buscar com zelo todos os dons. E ele diz assim que mostrará um caminho ainda melhor, mais perfeito, um caminho com mais excelência. Ali ele estava falando do amor. E muitas das vezes nós começamos a buscar, mas a gente está focado tanto no dom, tanto em ser aquela pessoa, the best, que a gente esquece que o mais importante para o Senhor, o caminho mais excelente é o amor. E esquecemos que tudo aquilo que Ele nos dá não é para uso nosso, é para uso da igreja, para uso do próximo. O que adianta eu ter os dons se eu não amo, se eu não me importo com a dor do outro?
Não tem sentido. Nós temos que ter objetivos espirituais, irmãos, mas nós não podemos esquecer de manter os nossos pés no chão. Jesus, ele nunca mentiu para ninguém. De novo, eu repito, ele mostrou que é preciso pensar muito bem nas consequências daquele desejo meu de me tornar uma discípula dele. Que consequência? Ter uma vida reta. Ter uma vida dentro da igreja e fora da igreja com o mesmo valor. Eu não posso aqui ser uma Elda e lá fora ser outra Elda. Eu não posso aqui abraçar todo mundo, beijar todo mundo, falar oi meu amor, tudo bem? E lá fora tratar as pessoas de uma maneira totalmente contrária. Porque o que me forma discípulo não são essas paredes. O que me torna discípulo não é o meu cuidado, o meu lidar com a minha irmã. O que me torna discípulo é o meu temor por Ele, pela palavra do Senhor Jesus, e o meu desejo de ser aquilo que Ele projetou para mim. Quantas pessoas assumem o compromisso de seguir a Jesus, mas no meio das lutas, das dificuldades, abandonam a Ele, começam a duvidar do amor dEle, começam a duvidar se Ele realmente tem um plano para a sua vida. Porque o foco, os olhos estão voltados para os problemas e não conseguem mais enxergar a grandeza de Deus, a grandeza do Senhor Jesus. Você projetou, você planejou ser um servo, seguir a Ele até o final dos dias e passou 2, 3, 4 anos. Onde você está? Você continua seguindo a Jesus ou você está seguindo a tua vontade, os teus desejos? Onde estão os planos que você teve no início da sua caminhada com o Senhor Jesus? Para onde foi tudo isso? Queridos, Deus sempre tem um propósito naquilo que Ele faz. Sempre. E aquilo que nós desejamos também tem que ter um propósito. Aquilo que você deseja tem que ter um propósito. Se não tiver o propósito, nós não vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Se você não se programar, se você não planejar, se você não ter certeza que você vai ter meios para concluir a obra, você não vai concluir. Se você quer ter intimidade com Deus, você deve buscá-lo diariamente. A Bíblia diz que Daniel foi um jovem que tinha propósito. O propósito dele era de servir a Deus. E com isso ele decidiu. Se a gente estivesse aqui num culto normal, eu ia falar para a igreja, repete comigo, ele decidiu. Ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Está lá em Daniel 1, versículo 8. Ele decidiu não se contaminar. Então ele tinha um propósito de servir a Deus de tal forma que ele decidiu. Ele era um príncipe, ele estava no palácio e ele tinha pessoas e mais pessoas para servi-lo com o melhor daquela terra. Mas ele decidiu, ele sabia o que aquilo ia acarretar para a vida dele, ele decidiu não se contaminar. Então é uma decisão. É uma decisão que eu, Elda, tenho que tomar, uma decisão que você tem que tomar quando você é cercado de coisas, de tentações, de iguarias, de opiniões, de decisões que você sabe que não agrada aquele que você se comprometeu em servir. Eu não preciso falar para você, o pastor João não precisa falar. Você sabe aquilo que agrada a Deus e que não agrada. Às vezes as pessoas nos procuram e falam assim, o que você acha? Será que eu posso fazer isso ou aquilo? Tudo. Eu falei assim, o que a palavra diz a respeito disso? Não, mas eu quero saber o que a senhora acha. Eu falei assim, não, eu não tenho opinião. Não é a opinião da Elda. A minha opinião é o que diz a palavra. O que a palavra do Senhor diz a respeito disso? E aí eu procuro chamar a pessoa e nós vamos estudar e nós vamos ver o que a palavra diz a respeito disso. Daniel, ele se propôs a servir o Senhor até o fim. E o Senhor, ele diz que, olha, que nós devemos ser fiel até a morte. Aqueles que são fiéis até a morte, esses receberão a coroa da vida. Está lá em Apocalipse 2:10. Para assumir, irmão, um discipulado, como o Senhor diz, olha, só assim você pode ser meu discípulo. Para assumir esse discipulado radical, o Senhor Jesus, ele usou essas duas analogias. Ele falou tanto
da construção da torre, como ele também falou a respeito do rei. Que, se ele vai para uma guerra, ele sabe que o exército, ele não vai ter condições. Então, peraí, vou primeiro fazer um tratado de paz. É inteligência. É aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Não vamos fazer nada por empolgação. O que acontece é que hoje em dia você participa de um retiro. Um retiro de jovens, um retiro de adolescentes, um retiro de casais, enfim, um congresso, uma vigília, e é aquele mover, aquela coisa toda, e você sai dali, eu vou buscar o Senhor, porque eu fui tocado e tal, eu vou querer me tornar igual fulano, porque, nossa, como aquela pessoa é sábia, como aquela pessoa é usada por Deus. Só que aquela pessoa que você viu ali ministrando, ela assumiu um compromisso com o Senhor de se tornar um discípulo, e ele faz aquilo que a palavra do Senhor diz para ele se tornar um discípulo. Eu me lembro de uma vez que o pastor Nilton estava ministrando lá na sede, e aí ele falou o seguinte, que você não pode, você fica olhando para a bênção do outro, para a vida do outro, você fala assim, poxa vida, fulano de tal conseguiu tal coisa, fulano de tal, a vida dele está assim, está mó bem, se ele consegue tanta coisa e eu não. E ele falou assim, mas sabe por quê? Porque aquele fulano de tal, nas horas vagas dele, ele está buscando o Senhor e você está dormindo. Você está na Netflix, você está fazendo N coisas, partida de futebol, ou seja o que for, menos buscando ao Senhor. E aquele ali, ele abre mão de tudo. Não é que ele não tenha lazer, ele tem lazer, mas a prioridade dele é buscar saber quem é o Deus da vida dele. E com isso ele vai se tornando um discípulo do Senhor. Sim, é claro que o padrão de vida dele vai ser totalmente diferente do meu. Se eu não busco ao Senhor como ele busca, se eu não tenho essa paixão por Deus como ele tem. Ele projetou, ele planejou e ele conseguiu meios para terminar a construção dele. Por isso que ele chegou nesse patamar que ele está, de uma pessoa que ministra a palavra de Deus, que é cheia do Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes nós tomamos essa decisão por empolgação. Eu quero ser, eu vou fazer acontecer, só que eu não calculo. Irmãos, a palavra do construtor, ela nos mostra um lado do cristianismo que muitas vezes tem sido deixado de lado, ou não tem sido tão explorado em nossos dias, que é a renúncia. Muito se fala sobre o que nós temos para receber do Senhor, para receber de Deus. Mas pouco tem se falado sobre as nossas obrigações no relacionamento com Deus. Muito tem se falado a respeito daquilo que Deus pode nos dar, mas o que você pode dar ao Senhor e você não tem feito. Tem um escritor que ele disse assim, que a estrada do compromisso de fé é pavimentada com uma renúncia pessoal, com o negar a si mesmo, deixando de ser o centro da vida, deixamos de ser o centro da vida, e Deus se torna a nossa referência. Só que nós vivemos o contrário disso. Queridos, o centro do cristianismo não somos nós, mas Deus e a vontade dEle. E nós queremos que tudo deve se voltar para nós. É o nosso dever nos adaptar à vontade de Deus, e não o contrário. Nós precisamos ver, analisar firmemente as motivações do nosso coração, para ver se aquilo que nós estamos querendo de Deus, intimidade com Ele, vida com Ele, ser usado por Ele, um instrumento, nós realmente vamos terminar essa obra, concluir essa obra. E como que eu vou fazer para concluir essa obra? Vida com Deus. Vida com Deus. Esse capítulo 14, ele é recheado de ensinamentos do Senhor Jesus. Ele fala sobre a parábola dos convidados. Lembra dessa parábola? O Senhor chama os convidados para a festa. Eu estou fazendo isso, não pode ir. Eu estou fazendo isso, não posso vir. É onde ele fala também a respeito da festa do casamento, a grande festa. E agora ele chega para falar com as pessoas a respeito de concluir a obra. E ele dá exemplo do rei e da construção da torre. Queridos, o Senhor Jesus, ele nos mostra algo tão sério aqui.
Não é simplesmente levantar a mão e falar assim, eu quero Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. A história não acaba aí, ela está começando. É preciso um posicionamento, é preciso coragem, é preciso renúncia. E é preciso, sobretudo, amar a Deus acima de todas as coisas. Muitos cristãos acham que seguir Jesus é simplesmente ir para a igreja. Por isso que tem muitos perdidos, ficaram perdidos quando veio esse decreto para as igrejas fecharem. Não sabem o que fazer. Eles acham que ser cristão é ir para a igreja, participar de campanhas, ou dar dinheiro para a igreja. Não é nada disso. Não é nada disso. Ser cristão é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. A necessidade, é necessário ter empenho, dedicação, foco. Lembra que o apóstolo Paulo, em Coríntios, ele compara a vida cristã como a vida de um atleta? Que tem que correr, tem que se preparar. E ele renuncia a muitas coisas. Ele vai renunciar ao x-salada, o que o Heitor gosta tanto lá, o BB King. Ele vai renunciar a pizza. Ele vai renunciar ao refrigerante. Ele vai renunciar àquele pote de açaí. Ele vai renunciar a muitas coisas, porque ele precisa de disciplina para atingir aquilo que ele projetou, para atingir o objetivo, o propósito. Paulo fala a respeito disso. Então, se eu aceitei Jesus e eu projetei, eu quero me tornar uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que seja bênção na sociedade, uma pessoa que seja bênção da minha comunidade, uma pessoa que seja bênção para as pessoas que estão ao meu redor, eu tenho que concluir essa obra. Então eu tenho que ter em minhas mãos tudo aquilo que é necessário para concluir essa obra e colocar em prática. É necessário. Muitas pessoas se desviam da fé. Muitas pessoas se desviam porque elas não dão a devida atenção a esse conselho de Jesus. Elas são convidadas a seguir, a ter a sua vida mudada. Olha, você vai ter a sua vida transformada. Olha, o Senhor vai curar suas feridas. Olha, você vai se tornar um herdeiro das bênçãos do Senhor. Tudo isso é verdade. Você com Jesus, você é curado das suas feridas, sim, as feridas da alma. Você se torna herdeiro, sim, do Senhor. Você tem o seu passaporte carimbado para a vida eterna. Você sabe que tudo isso aqui vai acabar, que existe uma vida, uma eternidade para ser vivida. E agora você sabe qual o caminho que você quer para você passar a eternidade. Isso você tem que escolher aqui. Porque depois que morrer não dá mais, é agora que você tem que decidir onde você quer passar a eternidade. Então tudo isso é verdade. Essas pregações que você tem ouvido que fala sobre isso, que você vai receber sua cura, que você vai ser liberto, que você vai ser abençoado, é verdade. É pregado isso porque é verdade. Só que você não tem prestado atenção em outras coisas que têm sido pregadas também. E uma delas é a renúncia. E uma delas é o fato de você vai ter que sim que abrir mão de algumas coisas para se tornar um discípulo de Jesus. Quando é falado a respeito disso, quando é falado para você daquilo que não agrada a Deus, você vai ter que abrir mão, isso você não quer mais ouvir. Só que isso faz parte. O Senhor, Ele diz, se não houver renúncia... O 33, assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O Senhor Jesus não está aqui sendo ruim não, falando que você tem que renunciar a um monte de coisa. Não é isso. Se trata daquilo que você sabe que não agrada a Ele. Não compactua com aquilo que Ele projetou para você. Não compactua com a palavra dEle, com a vida que Ele tem para te dar. E é isso que você tem que renunciar. Não querem abrir mão. Muitos não querem abrir mão de muitas coisas. Por isso é mais fácil sair, deixar de congregar. Porque aquilo é tão gostoso. Senhor, deixa eu fazer. O culto é tão monótono, é sempre a mesma coisa. E aí deixam de seguir a Jesus. Então aquilo que ele projetou logo no início, quando ele confessou Jesus como Senhor e Salvador, projetou de construir a torre, não concluiu. Porque não teve meios para concluir.
Nesse tempo que a gente está ficando em casa, eu estava me lembrando de muitas pessoas que estavam reclamando, né? Ai, pastora, tá tão difícil, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu saio do trabalho, eu venho, vou para casa, tomo um banho rápido, já tenho que estar aqui na igreja, e aí saio da igreja à tarde, eu vou para casa, amanhã já tenho que acordar de novo para trabalhar, aí eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para sair com a minha família, eu não tenho tempo. Opa! Aí o que o Senhor fez? Te deu tempo. Você está tendo tempo, pelo menos uma boa parte. O Senhor parou Guarujá, parou São Paulo, parou o Brasil, parou o mundo. Estamos em quarentena. Agora nós temos tempo. E por que nós não estamos fazendo? Porque nós não estamos renunciando à nossa carne. Porque nós não estamos usando os meios necessários para concluir a obra. Qual é a desculpa, se agora nós temos tempo? Eu me lembro que outro dia eu estava tão cansada, mas não era nem cansaço físico, era cansaço mental. E eu não estava bem. Aí eu peguei e falei assim, em casa, eu falei assim, ai Deus, eu queria que todo dia fosse domingo. Seria tão bom se todo dia fosse domingo. Aí eu saí de férias, logo depois, quando eu voltei de férias, já estava essa situação. E aí, né, em escala, para evitar muitas pessoas. Aí outro dia eu vi o Heitor reclamando, caramba, parece que todo dia é domingo, né? Aí eu lembrei, eu falei, caramba, eu pedi para Deus que seria bom. Cada um tem uma visão daquilo que está vivendo. Tem pessoas que estão desesperadas. Eu preciso sair de casa, eu quero ver gente. O fato é que agora, você que reclamava que não tinha tempo para meditar na palavra, para orar, para fazer vigília, para ficar com a família, hoje você tem tudo isso. E hoje você não quer orar, você não consegue estudar a palavra e muitos estão pensando em divórcio. Triste, né? Para você ver como nós somos difíceis. Acho que Deus deve olhar e falar assim, o que vocês querem? Reclamam disso, eu dou. É que nem lá o povo no deserto. Eu quero carne. Tome carne. Eu quero pão, toma maná. Nós somos assim. E eles, saudade de comer cebola no Egito, muitas vezes a gente está isso, nesse ponto. Saudade de comer as porcarias do mundo. Porque não quer renunciar. Nós precisamos conhecer mais a Deus. E a única forma de você conhecer mais a Deus é você conhecendo mais a palavra dEle. Não tem outro jeito, não há outra forma. Sentindo ou não sentindo vontade, você tem que ler a palavra de Deus. Ai, pausa para a água, né? Tem pessoas que falam assim, ai, pastor, eu não sinto vontade de orar. Eu não sinto vontade de estar estudando a palavra. Eu não sinto vontade de ficar ouvindo uma ministração. Eu não sinto vontade. Quem falou que você precisa sentir vontade para fazê-lo? Se eu for orar só quando vez que eu sinto vontade, nossa, vou orar uma vez ou outra. Mas eu vou orar, eu vou estudar a palavra, porque foi isso que Ele mandou fazer. E eu tenho que obedecer, não sentir nada. Não é necessário sentir. Se você for esperar para sentir, meu querido, você vai... Nossa, a igreja vai abrir e eu não vou ver você tão cedo. Nós não fomos chamados para sentir. Nós somos chamados para crer e ser obediente. Ponto final. Nós somos chamados para crer nessa palavra, para obedecer essa palavra, sentindo ou não sentindo, eu vou obedecer a Deus, com arrepio ou sem arrepio, com reteté, sem reteté, não tem nada disso, só tem que obedecer. E Ele diz, meditar nessa palavra de dia, de noite, orar sem cessar. Ai, tem dia que eu acordo, não, tem dia que a gente não tem nem vontade de levantar da cama, mas você vai levantar sim, porque você crê em um Deus. E esse Deus é o mesmo que chama você para andar sobre esses mares. Como nós louvamos, a voz
que acalmou os mares, te chama para andar. Ele te chama para andar pela fé. Ele te chama nessa noite para abrir teus olhos e falar assim: olha, tudo bem, você não concluiu a obra, mas eu ainda te dou os meios para concluir essa obra, para você se tornar um discípulo meu. Nós temos que meditar na palavra do Senhor, queridos. E quando nós terminarmos de ler a palavra, muitas vezes, não sei os que estão aqui presentes, ou vocês que estão em casa, muitas vezes a gente fala assim: vou ver o que Deus falou comigo nesse texto. Experimenta ler o texto e falar assim: o que esse Deus revela para mim de quem Ele é? Aí você lê o texto e você vê que o texto aconteceu uma cura. Nossa, Deus aqui está se revelando mais uma vez que Ele é Jeová Rafá. Oh, Deus lindo! Aí você vai ler outro texto lá no Velho Testamento e você lê: Senhor, Espírito Santo, o que Ele fala aqui a respeito do meu Deus? Aí você vê lá que Ele abriu o mar, que Ele supriu uma necessidade, Ele está falando, aqui Ele está se revelando que Ele é Jeová Jireh, aqui Ele está se revelando que Ele é Jeová Chamar, aqui Ele está revelando que Ele é Sequinu, aqui Ele está revelando o Yahvé, o grande eu sou, o todo-poderoso. Leia a palavra e fala: Senhor, quem ela está me revelando a teu respeito neste momento? Mas não, a gente lê e fala assim: o que Deus está falando comigo? Porque a gente só quer receber. Porque quando você lê e você fala: Senhor, Espírito Santo, me revela aqui o poder do meu Deus, o agir do meu Deus, irmão, você sai glorificando, teu coração se enche de gratidão. E isso faz com que você o ame mais. Isso faz com que você o deseje mais. É por isso que nós temos que meditar na palavra de hoje. É por isso que nós temos que orar sem cessar, sem sentir vontade ou com vontade. Eu senti um arrepio, vou orar. Que arrepio nada, vai orar, porque Ele espera isso de você. E Ele está doido para ouvir a tua voz e falar contigo, ter um relacionamento contigo. Pois Ele te ama tanto, querido. Você não está sozinho. Quem falou para você que seguir a Jesus seria um mar de rosas? Não, não é não. Seguir a Jesus começa com uma das coisas mais difíceis para mim e para você, que é negar a si mesmo. E nós, o ser humano, a gente não quer. A gente quer fazer a nossa vontade. Mas seguir a Jesus não significa que não é prazeroso, não. Muito pelo contrário. Embora haja dificuldades, haja renúncia, é a melhor coisa que você que está em casa pode fazer na sua vida, caso você ainda não tenha feito. A melhor coisa que você pode fazer é escolher Jesus para a sua vida. Mas eu já tenho Ele, então tenho um relacionamento com Ele. Mas as igrejas estão fechadas. Eu não estou me referindo a ir na igreja, estou me referindo a você ir na sua casa. Você buscar saber quem é Ele, quem é esse Jesus. Para trilhar essa estrada na vida cristã, nós contamos com a maravilhosa presença e ação do Espírito Santo de Deus. Eu posso um dia até abandonar você, mas o Espírito Santo não. E Ele sempre vai estar ali para te ajudar. Ele vai te fortalecer, Ele vai te guiar, Ele vai te aconselhar diante de tudo aquilo que possa surgir na sua vida, as dificuldades. Essa parábola do construtor, ela nos mostra que para seguir Jesus, é preciso então calcular os custos de me tornar discípula dele e ver se eu estou disposto a pagar. Muitos cristãos, esperavam que a vida fosse um mar de rosas. Quem já não ouviu ou quem já não falou assim: caramba, depois que eu aceitei Jesus, minha vida ficou pior. Eu tenho mais problemas que eu tinha quando eu estava lá. Querido, vença tudo isso com Ele. Se torne um discípulo dele, vale a pena. Renuncie tudo aquilo de que desagrada a Deus em qualquer área da tua vida. E siga aquilo que o Espírito Santo irá te direcionar. Vai valer a pena. Como está a tua construção? Grupo de louvor, se quiser, vocês cantam depois ainda, no final? Pode vir. Eu vou estar orando por você. Mas antes de orar, eu quero que você faça uma análise. Como é que está
a sua construção? Como está o projeto que você iniciou quando você começou a sua vida com o Senhor Jesus? Conseguiu ir até o fim? Ou esse projeto está parado? Ou então é que nem aquelas obras que a gente não consegue ter recursos para terminar. Você começa a construção da sua casa, aí está 3 anos, 5 anos, 6 anos, porque os recursos não vêm. Aí está lá parado. E às vezes vêm os recursos, mas você acaba preterindo outras coisas. Para a sua vida espiritual, os meios para concluir essa obra está aqui, na palavra de Deus. É só fazer os cálculos. É só você estudar os meios. E se porventura você fez isso dias atrás, meses atrás, anos atrás, 20, 30 anos, você se analisa agora e você fala assim, caramba, um dia eu sonhei, eu desejei ser o ministro da palavra de Deus. Ai, um dia eu desejei ser um conselheiro. Um dia eu desejei ser um missionário. Um dia eu desejei ser um professor de uma escola dominical, de uma faculdade de teologia. Um dia eu desejei ser uma daquelas mulheres que, quando você está passando por alguma dificuldade, você liga, ela está indo aí na sua casa orar, e ela vem orar na sua casa. E nossa, você sente o ambiente mudar. E você fala, nossa, um dia eu quero ser como ela. As pessoas poderem contar comigo para eu ir na casa, orar, abençoar. E você desejou construir isso, só que agora você consegue ver que você não terminou essa construção. Hoje é noite de conserto. Hoje é noite de reinício. Hoje é noite de você olhar e falar assim, olha, pensando bem, eu acho que eu estou desse jeito. O Senhor me ungiu, o Senhor me concedeu o dom, e eu peguei aquele dom que Ele me deu e eu enterrei. Porque esse dom era apenas um meio de eu concluir a obra, mas havia outras coisas. Havia outros utensílios que eu precisava ir até a mesa e pegar para concluir a obra, e eu não quis, e eu não fiz. Eu não renunciei o que eu precisava para que a obra fosse concluída e eu me tornasse aquilo que eu desejei me tornar um dia. Mas Deus, Ele é tão bom, Ele é tão bom, Ele é tão bom, Ele é tão bom que nos dá hoje a possibilidade de nós recalcularmos. Hoje eu vou recalcular, vamos lá. O que eu sonhei em ser, o que eu sonhei em construir, cadê os meios que o Senhor falou que eu tinha para concluir essa obra? Qual foi, onde eu errei o cálculo? Um relacionamento que me tirou da presença de Deus, um trabalho que me tirou, uma escolha que eu fiz que me tirou. Recalcule hoje, porque ainda há tempo. Ainda há tempo, ainda há tempo, glória a Deus. Confie no Senhor, firme-se nele, não em sentimentos, em emoções, mas na palavra do Senhor. Isaías 50, se eu não me engano, 50 versículo 7, se eu não me engano, tem um versículo que fala a respeito de dias de escuridão. Confie em Deus, se apoia em Deus. Então, querido, em dias de solidão, de abandono, possivelmente você está em casa há 30 dias, 40 dias, só desce, só sai para comprar alguma coisa para comer. Ninguém tem acesso a você, ninguém te procura, ninguém te manda uma mensagem. Você está vivendo dias de solidão e abandono. Ei, procure Deus, pois Ele não abandona ninguém. Amém? Ele é fiel na palavra dEle. E Ele está falando hoje assim, ó, vamos construir? Eu não desisti de você. Vamos construir? Vamos construir uma vida comigo? Vamos construir, irmãos, uma vida com o Senhor. Uma vida, como diz 1 Pedro 2,9, que o Senhor nos chamou para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos colocou no Filho, no reino do seu amor.
Vamos construir uma vida com Cristo. Porque não vai ser uma quarentena que vai fazer com que você deixe os caminhos do Senhor, não. Muito pelo contrário, quando houver a possibilidade da igreja novamente se reunir, que você chegue aqui, tinindo, cheio de amor, cheio do poder de Deus, cheio da graça, cheio de gratidão. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero estar orando por você. Vocês podem fazer só o fundinho, né? E eu te convido para fechar os olhos aí na sua casa. Pede para o guri ou a guria ficar um pouquinho quietinho. Feche teus olhos. Não fique aqui olhando para mim. Não. Ouça a voz do Senhor te chamando. E eu gostaria que enquanto eles cantam, você aí fizesse essa oração baixinho. Não é o que eu vou repetir, não. Você. Analise-se. E se você deseja realmente, você percebe que você está nessa situação, que você necessita dos meios para concluir a obra que o Senhor começou na sua vida, peça ao Senhor agora, que Ele vai te conceder. Foi por isso que Ele me trouxe aqui nessa noite, para dizer para você que Ele tem ainda os meios para te dar, para terminar a obra que Ele começou na sua vida, como foi falado na abertura do culto dessa noite. Fala com o Senhor. Antes de nós estarmos encerrando, ainda com os olhos fechados, eu quero pedir ao doce Espírito Santo de Deus nesta noite. Senhor, Tu conhece cada um que se encontra em sua casa, ou aqueles que possam estar até no seu trabalho, no ponto de ônibus, seja onde for, assistindo, Senhor, essa ministração, ou aqueles que vão ouvir mais tarde. Pai querido, o Senhor conhece a situação de cada um. Espírito Santo de Deus, Tu tem o poder de penetrar no profundo. O Senhor nos conhece. Que essa palavra que foi ministrada, Senhor Deus, possa falar profundamente com cada um, e que o Senhor venha trazer a eles, a cada um deles, o conhecimento, o discernimento de todos os meios que o Senhor estará concedendo para que eles possam concluir a obra, Senhor. Concluir a construção desse discípulo do Senhor Jesus. Essa construção para fazermos de nós um discípulo do Senhor Jesus.
não ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, não falar apenas de amor, mas viver o amor que a tua palavra nos ensina. Nós viemos a nos aprofundar em conhecer quem é o nosso Deus. Que nós não viemos precisar, Senhor, de uma atmosfera, de jogo de luz, de arrepio, nada disso. O que nós precisamos é crer em Ti, confiar em Ti e Te obedecer. Que o Senhor possa enviar nessa noite todos os recursos necessários para completar a obra em nossa vida. Aqueles que estão distantes dos Teus caminhos, Senhor, cada filho que saiu da casa do Pai e que possa ter acesso a essa mensagem, que ele possa entender que é tempo de voltar para a casa do Pai, que é tempo de retorno, sim. E o Senhor vestirá com novas vestes, sandálias nos pés, anel no dedo, honrará sim e estará dando meios para concluir a obra, tornando o Senhor um filho, tornando um discípulo do Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, como tua igreja. Nós te desejamos, nós queremos mais e mais. É isso que nessa noite nós viemos te pedir. Eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um que está agora nos assistindo. E que ele não apenas receba essa palavra para si, mas que possa compartilhar essa palavra com todos aqueles que traçarem o seu caminho. Porque o Senhor também nos chamou para estarmos compartilhando tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Se tem recebido pão nessa noite, querido, compartilha esse pão com aqueles que o Senhor colocar nos teus caminhos. Esse é o desejo do Pai para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos pelo poder que é do nome de Jesus. Desligou, acabou a live? Pelo amor de Deus, não vai cair numa novela ou em outra coisa que vai te roubar tudo aquilo que foi ministrado. Você tem outras coisas para fazer? Amém. Mas antes de dormir, vai lá, ajoelhe-se, tenha um tempo com o Senhor e fale: Senhor, muito obrigada por tudo. E eu vou concluir a obra que eu iniciei. Para a glória e o louvor do teu santo nome. Amém? Um beijo grande no coração de todos. Sejam abençoados com essa palavra. Amém.